Bom, galerinha, então vamos dar continuidade à zoologia. Vamos falar agora dos eumintos, ou os populares vermes. E aí tem dois filos do reino animal que podem ser chamados de verme, os plateumintos e os nemateumintos. Falaremos hoje primeiramente dos plateumintos, ok? Que tem esse nome por serem vermes de corpo achatados, como você pode ver nessas duas imagens de uma planária, que é o carro-chefe do grupo, uma planária marinha e uma planária terrestre, tá bom? Então, como foi falado aí, podem ser aquáticas e terrestres, de vida livre ou parasitas. Tem cerca de 20 mil espécies catalogadas pelo homem e eles têm como novidade evolutiva a presença da simetria bilateral. Lembre-se que o grupo anterior tinha simetria radial e essa bilateralidade trouxe algumas novidades associadas, como por exemplo a questão da cabeça, a questão da centralização do sistema nervoso e a organização nos movimentos em comparação com os animais de simetria radial, ok? Bom, outra questão é o fato do aparecimento desse folheto aqui, que é o chamado de mesoderme. Então, aqui nós temos um corte imaginário, um corte transversal de uma planária, onde se mostra aqui esse tecido externo, que é a epiderme, que deriva da ectoderme. Aqui você tem o chamado mesênquima, que origina-se do folheto mesoderme. E aqui nós temos o tubo digestório revestido aí por um tecido epitelial que vem da endoderme. Ou seja, como esses animais têm os três folhetos, eles são chamados de quê? De triblásticos, que é outra grande novidade do grupo. Agora, a mesoderme deles é maciça, por isso que eles são acelomados. E esses animais, a boca ela provém do blastóporo, tá certo? Então eles são chamados de protostômios. Aliás, eles não têm ânus, como eu vou mostrar mais na frente, tá? É o caso, por exemplo, deles apresentarem sistema digestório do tipo incompleto, só tem boca, tá certo? Isso traz uma desvantagem que eu comentei em quinidários, que é o fato que esses animais, uma hora, eles têm que parar de se alimentar para regurgitar o alimento, tá? Defecar pela própria porta de entrada, que seria a boca. Bom, percebam aqui que a faringe desse animal ele é capaz de projetar ela para fora e sugar, né, os nutrientes que ficam aqui pela sua região ventral, já que é um animal bilatério, ele tem região ventral, dorsal. Então, esse alimento, ao entrar no corpo do animal, ele cai, dá para ver aqui por transparência, no tubo digestório, que é a chamada cavidade gastrovascular, onde vai ter a primeira etapa da digestão. Por isso que esses animais têm digestão extra e intracelular, terminando esse processo dentro das células, tá bom? Bom, como eles não têm sistema circulatório, é a própria estrutura, o próprio tubo digestivo que vai fazer a distribuição de nutrientes, tá certo? Ou seja, por isso que ela é chamada de cavidade gastrovascular, ou seja, o intestino é bem ramificado. E eles também não têm sistema respiratório, então as trocas gasosas vão acontecer pela própria pele do animal, que é o que nós chamamos de respiração cutânea, tá certo? Bom, a outra novidade evolutiva, além da questão de serem bilatérios, de serem triblásticos, é a questão também do sistema excretor. Aparece ainda de forma primitiva, mas nós temos aqui estruturas especiais chamadas de protonefrídeos, que podem ser de dois tipos, células flama ou solenócitos em algumas espécies. O solenócito é mais simples que a célula flama. As células flama, aqui no detalhe do desenho, ela tem vários flagelos, enquanto o solenócito só tem um, tá bom? Então veja só, essa planária, ela logicamente, ela tem que filtrar os seus fluidos. Esses fluidos estão ali entre os espaços intersticiários, ou seja, entre as células dos tecidos. E no metabolismo é produzido muita amônia, que é uma substância tóxica. Essa amônia tem que ser liberada para não matar o animal. Então o xixi desses animais é amônia, assim como o grupo anterior. E ele é liberado por poros que se localizam
na lateral desse animal. Como assim, professor? Ó, nós temos duas portas de entradas para esses tubos. Temos duas portas, uma de entrada e uma de saída. A porta de entrada é chamada de nefróstoma. Entrada de quê? Do fluido tissular. Então esse fluido ele entra, tá certo? Por essa abertura chamada de nefróstoma. Aqui essas células flama, pelo batimento dos flagelos, geram uma correnteza. E à medida que esse fluido vai passando por dentro dos ductos, essas células aqui elas vão absorvendo aquilo que ainda dá para aproveitar, ficando apenas as substâncias tóxicas que vão ser eliminadas por esses poros chamados de nefridiósporo, que compõem aí o xixi desses animais, tá bom? Lembre que a gente não falou sobre estrutura excretora em quinidários. Bom, do ponto de vista também do sistema nervoso, tem uma novidade que é a cefalização, ou seja, aqui na região da cabeça há a presença de dois gânglios, que são mini cérebros, são aglomerações de neurônios, onde funciona aí como um centro de comando. Centro de comando de quê? Bom, desses dois gânglios cerebrais partem dois cordões nervosos que estão interligados por nervos, que se ramificam por todo o corpo do animal, beleza? E na ponta desses nervos nós temos estruturas sensoriais, por exemplo, aurículas, que são quimiorreceptores, e esses olhinhos aqui, que na realidade são ocelos, que são fotorreceptores. Qual é a diferença do ocelo para o olho? O olho forma imagem, o ocelo ele apenas indica para o animal se há aumento ou diminuição de luminosidade no ambiente. Aliás, as planárias não gostam de luz, elas fogem porque elas ficam mais expostas aos seus predadores. Beleza? Então, são essas estruturas sensoriais que passam informações para esses nervos que vão ser processadas pelos dois gânglios cerebrais. Então, essa cefalização nos animais, ou seja, essa formação de um pequeno sistema nervoso central, começa a partir de plateumintos. Lembre que nos quinidários o sistema nervoso é chamado de difuso, tá bom? Bom, em termos de morfologia, fazendo aqui uma secção transversal no corpo da planária, você vai ver aqui que por fora o tecido é a epiderme, e aqui essa região entre a epiderme e o epitélio intestinal é o que nós chamamos de mesênquima, onde você encontra aqui células musculares, tá bom? Uma forte musculatura, que é outra novidade do grupo, aparecimento de um sistema muscular verdadeiro, tá certo? Permitindo um leque aí de movimentos para a planária, e são encontrados nesses mesênquimas, como as planárias são hermafroditas, você encontra testículos, encontra ovários, tá certo? Você encontra aqui também as células flamas, e você encontra aqui células tronco, tá certo? Chamado até de células formativas, que dotam esse animal do alto poder de regeneração que ele tem, como vou mostrar mais na frente. Bom, na parte ventral você vê aqui cílios. Esses cílios são importantíssimos para o deslizamento do animal em cima de uma superfície plana. Além disso, aqui tem células glandulares que liberam uma espécie de muco, e esses cílios ajudam aí o batimento deles na movimentação, no caso das planárias terrestres, porque as aquáticas, a própria ondulação formada aí pela forte musculatura do animal já é responsável por isso. Beleza? Bom, então veja que é um animal, do ponto de vista anatômico fisiológico, bem mais complexo do que os quinidários, tá certo? E aqui é a cavidade gastrovascular. Bom, em termos de classificação, o filo plateuminto se divide em três classes: a tubelária, trematoda e cestoda. A tubelária é a que tem mais espécies, que é a do grupo das planárias, que são de vida livre, são hermafroditas, de fecundação interna e cruzada e desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval, como vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, as planárias elas podem se reproduzir de maneira assexuada, que é a regeneração,
Ela pode ser induzida, como o cidadão está fazendo aqui, fazendo cortes nela, né? Fazendo um corte aqui onde forma uma nova cabeça. Ou ele fez um corte aqui um corte transversal. E aqui um corte longitudinal, onde você vai formar aqui, por exemplo, uma planária com duas cabeças. Se esse corte longitudinal ele for de uma ponta a outra, aí a planária não consegue mais se regenerar, porque há a separação dos cordões nervosos e dos gânglios e dos nervos. Ela não consegue mais se regenerar. Mas até uma parte aqui ela consegue ainda se regenerar. Bom, mas isso nós estamos falando de maneira artificial, induzida. Mas de maneira natural, elas podem também se fragmentar, tá certo? Que é chamado até de fragmentação ou fissão, onde ocorre um estrangulamento. Aqui você tem uma planária, uma região dela estrangula e separa. E essa região que separa forma uma nova cabecinha. E aí você tem duas planárias. Beleza? Bom, mas as planárias também podem se reproduzir de forma sexuada. Ou seja, mesmo elas sendo hermafroditas, monóicas, elas têm que trocar gametas entre si, porque elas não permitem a autofecundação entre elas. Mesmo elas tendo aqui ovários e testículos, ou seja, produzem espermatozoide e óvulos, há necessidade delas se acasalarem. E elas se acasalam pelos pés, por quê? Porque é nessa região posterior que fica o poro genital, na região ventral e posterior. E aí, no final desse acasalamento, há a troca de espermatozoides entre elas e ambas saem grávidas. E aí elas depositam um casulo, onde dentro de cada casulo você tem ali planárias jovens, não tem estágio larval. Esse videozinho aqui, ele mostra o momento exato em que uma planária ela deixa o casulo e começa a se alimentar aí de tudo que vem pela frente. Tá certo? Olha a planáriazinha aí nascendo, ela começa a se alimentar para poder crescer e se desenvolver, comendo inclusive outros vermezinhos menores, comendo ali seres, organismos de animais microscópicos, do zooplâncton, por exemplo. E aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai se alimentando, tá certo? Até atingir ali o seu estágio adulto, beleza? Bom, a outra classe é a chamada classe trematoda. A classe trematoda, ela é caracterizada por os indivíduos de apresentar as chamadas ventosas, tá certo? Que servem de fixação, tá? Na pele de um animal, por exemplo. Tá bom? Você tem aqui, por exemplo, os girodáctilos, que é um ectoparasita de peixes, que se fixa nas escamas aqui do peixe e fica ali drenando o fluido dele. Ou o caso do Extossoma mansoni, que é o causador da barriga d'água, que nesse caso aqui ele é um endoparasita porque ele fica na região intestinal. Então, os trematodas eles são parasitas, são dioicos, ou seja, de sexos separados. Ele tem aqui, no caso do Extossoma, o macho, que é esse maior, que apresenta uma fenda que é chamada de canal ginecóforo, onde aloja-se a fêmea para permitir o acasalamento entre eles. Eles são de fecundação interna, só que o desenvolvimento deles, diferentemente dos turbelários, ele é indireto, ou seja, tem estágio larval. Além desses, você encontra também aqui, nos trematodas, a facíola, que é um tipo de parasita do fígado, né? Um vermezinho de mais ou menos 1 centímetro aí. E a facíola termina sendo uma exceção do grupo dos trematodas, que ela é monóica, ela é hermafrodita, beleza? Bom, a outra classe é a classe cestuda, onde apresenta esses indivíduos que são finos e longos, podendo atingir aí tamanhos até de 10 metros, são endoparasitas intestinais. Todos eles são parasitas, os cestudas, porque eles não têm sistema digestório. São os únicos plateumintes que não têm sistema digestório. E o carro-chefe do grupo são as populares tênias, também chamadas de solitárias. As tênias são monóicas, ou seja, hermafroditas, só que elas se autofecundam. Fecundação, logicamente, é interna, e desenvolvimento tem um estágio larval. Bom, no detalhe aqui você tem a divisão do corpo desse animal. Perceba que o corpo dele é todo, né,
é dividido em pedacinhos que nós chamamos de estróbilos ou proglotes, tá certo? A primeira proglote aqui, que é a região da cabeça, nós chamamos de escólex, que é onde ficam, por exemplo, ventosas ou ganchos que servem para fixação na parede intestinal. Bom, à medida que a tênia vai crescendo, ela vai aumentando a quantidade de proglotes. Essa reprodução é chamada de assexuada, do tipo estrobilização, semelhante àquela que acontece, por exemplo, lá com alguns quinidários. Esses estróbilos, os últimos, eles se autofecundam e são liberados junto com as fezes do portador grávidos, ou seja, cheio de ovos, beleza? Da tênia. Nós temos a tênia solium, que é a do porco, e nós temos a tênia saginata, que é a do boi, que se diferencia aqui a saginata por só ter ventosas e a do porco tem ventosas e ganchos, beleza? Eu falei aqui que as tênias são conhecidas como solitárias. Por quê? Porque à medida que a primeira se desenvolve, ela mata as outras por substâncias químicas tóxicas. É um tipo de relação ecológica, só que dentro da espécie, que pode ser chamada de um amensalismo ou antibiose, quando você tem um indivíduo que mata outros indivíduos liberando toxinas, beleza? Por isso que você chama ela de solitárias. Tudo bem aí, pessoal? Então, além da tênia, nós temos também como representante o Echinococcus e o Diphyllobothrium, que é chamada tênia de peixe, tá certo? Então, nós vimos aí a parte das características e as novidades evolutivas dos plateumintos, as três classes e a diferenciação entre as três classes. E agora a gente entra na parte, vamos dizer assim, que mais aparece nas questões que são o estudo das verminoses, tá certo? Então, a gente precisa relembrar alguns conceitos dentro da parasitologia. Por exemplo, agente etiológico é o nome do parasita, vetor é quem transmite, hospedeiro definitivo e intermediário. Bom, então você tem parasitas que para completar o seu ciclo ele precisa passar por 2 hospedeiros, tá certo? O definitivo naqueles parasitas que têm processos sexuados e assexuados, o definitivo é aquele onde o parasita se reproduz de forma sexuada, e o intermediário é aquele onde o parasita se reproduz de forma assexuada. Vocês vão ver bem isso dentro dos ciclos. E o ciclo ele pode ser monoxeno, quando o parasita só precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo vital, que é o que é chamado também de monogenético. E o heteroxeno nesse caso, o digenético, ele precisa de 2 hospedeiros. É no heteroxeno que você vai ter que aprender a distinguir quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário. A primeira verminose aí, em termos de número de pessoas infectadas, é a maior verminose do mundo, é a extossomose, conhecida também como barriga d'água. Então nós temos aqui um ciclo básico dessa doença. Esse parasita aqui, o Extossoma mansoni, ele precisa, para completar o ciclo de vida dele, de 2 hospedeiros. Um dele é o homem e o outro é o caramujo, tá certo? Bom, no homem, o que acontece? É onde esse verme, alojado na região intestinal, do mesentério intestinal, que são os vasos do intestino, ele acasala e aí a fêmea deposita os ovos. Esses ovos saem com as fezes, essas fezes são carregadas para o ambiente aquático, eclode desses ovos uma larva chamada de miracídio, que é uma larva que ela precisa de algumas horas tem algumas horas de vida, logo ela precisa entrar pela pele de um caramujo do gênero Bionfalaria, também chamado de planorbídeo. Então veja só, o homem aqui ao acasalamento, então o homem é o hospedeiro definitivo desse verme. Já no caramujo está sendo chamado aqui de hospedeiro intermediário. Por quê? Porque nele o miracídio ele vai se multiplicar em larvas cercárias, que é uma segunda larva.
de forma assexuada, tá certo? É o que nós chamamos até de pedogênese, esse processo assexuado que acontece no caramujo. A larva cercária, que começa com a letra C, C de quê? De coceira, é a que vai passar pela pele do homem de forma ativa, tá certo? E provocando, nesse caso, coceira na região onde essa larva penetra e fica um furinho mesmo visível na pele, tá bom? Então, o que acontece em seguida com que a larva cercária ela entra ativamente furando a pele do homem? Então, olha só aqui um ciclo mais descritivo. Essas cercárias elas vão perder a cauda durante a penetração e transformam numa forma chamada de extossômulo, sem a cauda. E aí caem na corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva eles para o chamado sistema porta, que é um sistema de vasos que conectam o fígado à região intestinal, e ali na região intestinal, nas veias do mesentério intestinal, há o acasalamento, tá certo? E aí a fêmea, após ser fecundada, ela deposita os seus ovos na luz intestinal. Então, quando esse indivíduo defeca, esses ovos são liberados nas fezes. Essas fezes podem ser carregadas pelo processo de lixiviação para um manancial. Vai eclodir dali umas larvas chamadas de miracídios, que mira o caramujo. E aí no caramujo, esses miracídios, eles originam óvulos diploides, tá? Que é um tipo de partenogênese, chamado de pedogênese, ou seja, é um processo assexuado, onde eles se transformam nas cercárias. E aí as cercárias elas matam o caramujo, rompem a pele do caramujo, matando-o, e ficam ali na água. Elas têm um poder de duração na água maior do que o miracídio, tá certo? E aí o indivíduo que for nadar ali vai ser infectado com essa cercária e vai provocar nele a extossomose, que tem os seguintes sintomas. O mais característico, a barriga d'água, tá certo? Ou seja, isso é provocado pelo edema abdominal chamado de ascite. Associado a esse inchaço, dois órgãos incham, o fígado e o baço. É a hepatosplenomegalia, que acontece também lá vocês devem lembrar, no calazar, tá certo? Acontece também na doença de Chagas, tá bom? O indivíduo aqui, você vê que ele fica magro, tá certo? Ele pode demonstrar sintomas como tosse, coceira e falta de apetite, que é o que se chama de inapetência, tá certo? A profilaxia, só você lembrar do ciclo de vida do parasita aí, que é um ciclo heteroxeno, tem o hospedeiro definitivo e intermediário. Então, a profilaxia é o combate ao vetor Bionfalaria, o caramujo, porque uma água que não tiver o caramujo, o parasita não vai completar o ciclo de vida dele. Saneamento básico, ou seja, essa pessoa aqui, se ela tiver instalações sanitárias em casa adequada e essas instalações sanitárias estiver ligadas a um sistema de saneamento, onde vai ter um tratamento desses resíduos, isso vai evitar na população o aparecimento dessa doença, chamada de doenças, antigamente eram chamadas de doenças do terceiro mundo. Como isso mudou, são as doenças negligenciadas, ou seja, pela falta de ações governamentais, elas ainda aparecem nos países pobres. O tratamento de doentes e evitar tomar banho nesses locais conhecidos como lagoas de coceira. Muita atenção aí com a extossomose, que é uma das doenças que mais aparece. Certo? Olha, nós temos também a fasciolose, provocada pela fascíola hepática. Esse verme aqui, que é um verme monóico, ele tem um ciclo muito parecido com o da extossomose, só que aqui no lugar do homem você tem aqui caprinos e ovinos. Você tem o caramujo atuando como hospedeiro intermediário. Então, o verme aqui, ele, ao se reproduzir, libera ovos junto das fezes desse animal,
Essas fezes infectam o ambiente aquático, liberando ali os ovos uma larva chamada de miracídio, a mesma coisinha, que no caramujo se transforma na cercária. Essas cercárias elas formam uma espécie de cistos, tá? Elas se enquistam, quistos ou cistos, e aí quando o animal se alimenta dessa vegetação na margem aqui do manancial, ele adquire aí esses quistos, e aí o que acontece? Há uma liberação dessas cercárias, e essas cercárias furam aqui o aparelho digestivo e se alojam em órgãos desse animal, como o fígado, por exemplo. Tá bom? Então, raramente essa doença ela acomete pessoas. Tá bom? Por quê? Porque aí a pessoa tem que atuar aqui no lugar do carneiro, ou seja, ser encontrado, por exemplo, na vegetação, de alguma maneira, esses quistos de cercárias chegar ali num tipo de alimento do homem, tá certo? E aí que ele possa ingerir essa forma e nele essas cercárias se alojarem nos seus órgãos, tá bom? Então, é muito raro isso acontecer em seres humanos. Bom, nós temos a teníase. A teníase já é mais comum. Então, a tênia ela precisa também de 2 hospedeiros. O homem atua como hospedeiro definitivo e aqui o porco ou boi atua como hospedeiro intermediário, que vai variar aqui a espécie. A saginata é a do boi e a sólia é a do porco. Bom, o que acontece? Você tem aqui, por exemplo, uma pessoa doente com a tênia no estágio adulto. As últimas proglóides são liberadas grávidas, tá certo? E aí o indivíduo, ao defecar, vai contaminar o alimento desses animais. Ou no caso de suínos, por exemplo, que são coprófagos, se alimentam das próprias fezes. E aí o que acontece? Esses ovos dentro do sistema digestivo desses animais liberam uma larva chamada de oncospera, ela fura o intestino e ela vai formar cistos na musculatura desses animais, que é o que nós chamamos de cisticercos. Quando o homem se alimenta da carne do porco ou do boi, ele adquire esses cisticercos. Esses cisticercos, cada um traz dentro 3 têniazinhas, que no aparelho digestivo, né, os sucos digestivos vão digerir esse cisticerco, liberando as larvas, aliás, liberando as têniazinhas jovens, e uma delas vai ficar ali e sobreviver. E aí o indivíduo vai ter a teníase, tá bom? Bom, com uma fome exagerada, emagrecimento, cólicas intestinais, náuseas, tá certo? A prevenção seria aí a questão de novamente saneamento básico e cozer bem as carnes desses animais. Que, por exemplo, evitar o consumo de carnes como essa cheia aqui, ó, que você vê os cisticercos presente aqui na carne, tanto bovina quanto suína. Aqui é uma carne bovina. Bom, a neurocisticercose, ou simplesmente a cisticercose, ela vai acontecer quando o homem ocupa no ciclo de vida desse parasita, que é heteroxeno, o lugar do porco. Ou seja, quando o homem se contamina ingerindo a carne com cisticercos, ele vai desenvolver a teníase. Agora, se o homem se contaminar com os ovos da tênia, isso pode acontecer, por exemplo, com o consumo de algumas verduras, como alface. É muito comum isso acontecer. E aí o que acontece? Esses ovos, ao entrar no sistema digestivo desse homem, lá no intestino vai eclodir uma larva chamada de oncocerca. Ela vai furar, porque só essa larva consegue furar o intestino, e aí vai formar cisticercos na musculatura do homem e na região do sistema nervoso, no sistema nervoso central, provocando, por exemplo, a neurocisticercose, que já matou algumas pessoas, tá certo? Provocando aí distúrbios neurológicos, convulsões, levando até a um quadro de óbito, porque as larvas se alimentam ali de células, né, do cérebro humano, por exemplo.
A profilaxia, então, no caso da neucisticercose, é evitar comer verduras, alface de locais não higienizados, por exemplo, lavar bem os alimentos, saneamento básico, higiene pessoal. Então, repetindo novamente, quando eu como a carne de porco, por exemplo, ou de boi que esteja contaminado com o cisticerco da Taenia solium ou saginata, eu vou desenvolver a teníase. Agora, se eu me contaminar com os óvulos da Taenia solium, mais um detalhe, tem que ser da Taenia solium, porque a saginata não provoca isso, só a solium, cuja larva é capaz de penetrar no intestino e se alojar, por exemplo, no sistema nervoso. Tá certo? Isso tem que ficar bem claro. Bom, nós temos também o cisto hidático, provocado aí pelo Echinococcus granulosus. Nesse caso, o ciclo natural dele envolve aqui cães ou outros canídeos e ovelhas, porcos, o gado que atua aqui como hospedeiro intermediário, tá certo? E o cachorro como hospedeiro definitivo. Então, assim como ocorre lá na tênia, o Echinococcus granulosus, no cão é que ele se reproduz de forma sexuada, tá bom? E aí há a liberação de ovos nas fezes. Esses ovos liberam uma larva chamada de oncospera. Essa oncospera atravessa a parede intestinal, se dissemina na circulação e se aloja em diversos órgãos, formando cisticerco, que aqui são chamados de cistos hidáticos, mas é muito parecidos, tá certo? Então, quando o homem, o cachorro aqui no caso, ele ingere, por exemplo, carcaças, vísceras, por exemplo, em açougues não fiscalizados desses animais, ele vai adquirir aí nessas vísceras os cistos, tá certo? Esses cistos vão desencistar e aí você tem a forma adulta do verme, que é monóico, vai se acasalar com ele mesmo e liberar novamente. Então, o homem, por exemplo, ele pode entrar nesse ciclo de maneira acidental. Por exemplo, pessoas que gostam de ficar próximo, lambendo aqui a região, em contato com a boca aqui do animal, fazendo um carinho, beijando o animal, ele aqui pode ter, na boca desse animal, ele pode ter ovos, tá, desse verme. Por quê? Porque esses animais costumam lamber a região genital, a região anal, e aí eles podem levar para a boca deles esses ovos do verme, e aí no homem desenvolver a formação dos cistos hidáticos, ou seja, o homem atuaria aqui como o hospedeiro intermediário, acidental, beleza? Bom, e nós temos essa aqui, que é a chamada tênia do peixe, que pode ser adquirida através do consumo de peixes infectados. Então, no homem, por exemplo, essa têniazinha, a Diphyllobothrium latum, no estágio adulto, ela também é monóica, ela vai formar aí ovos, esses ovos vão ser liberados na água, e aí o que acontece? Dele sai uma larvazinha chamada de coracídea. Essa coracídea vai servir de alimento aqui para o zooplâncton, por exemplo, copépodes, que serve de alimento para esse peixe. E aí o que acontece? Ao ingerir esses copépodes, eles adquirem aqui esse estágio larval aqui, tá certo? Que no sistema digestivo desses animais, essas larvas vão penetrar aqui no sistema digestivo, furar o intestino deles e se alojar na musculatura desse animal, desenvolvendo estágios aí pré-adultos desse parasita, desse tipo de tênia. E aí quando o homem come, adquire esses estágios pré-adultos, e aí no sistema digestório do homem, ele adquire essa capacidade de se acasalar, tá certo? Então aqui é uma maneira de se prevenir e evitar o consumo aí de peixes que possam apresentar indícios de ter carne contaminada, tá certo, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? E na próxima aula a gente volta aí com os nematelmintos. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!